Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa jornada pedagógica do primeiro semestre de 2021. Hoje, com uma palestra especial, convidados especiais também. Nós temos participantes de outras instituições. Dou aqui as boas-vindas a vocês que são da casa, nossos professores, servidores técnicos administrativos da Unitins, e também boas-vindas a vocês que são de outras instituições de ensino superior, públicas, privadas, professores da rede estadual de ensino também, sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem ficar à vontade para participar no nosso chat e também para mandar alguma pergunta, caso vocês tenham dúvida, durante a nossa palestra com o nosso convidado especial de hoje. Claro, aqui no YouTube eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, para vocês ativarem um sininho, para vocês receberem notificação sempre que a gente entrar ao vivo também. E se você gostar da nossa programação de hoje, deixa o seu like também, tá? Vou começar já, nós estamos aí com uns minutinhos de atraso, então vamos logo direto ao ponto. E para fazer essa abertura aqui, dar as boas-vindas também especial para vocês, eu convido o nosso reitor, professor Augusto Rezende. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Charline, bom dia a todos da família Unitins, professores dos 5 campos, técnicos administrativos, nossa vice-reitora, professora Darlene Teixeira, os pró-reitores, todos os convidados que estão presentes nessa live de hoje tão especial, as equipes diversas da SEDUC, da Secretaria da Educação, em nome da professora Adriana Aguiar, agradecer a participação de todos vocês, aos professores do Instituto Federal do Tocantins, em nome do professor Bovolato, do IFTO, do Instituto dos IEFs, Instituto Federal de Educação, em nome do professor reitor Antônio, e demais professores, pesquisadores, de outros estados, de outras escolas do nosso estado, que fazem presente nesse dia da formação. A universidade acredita que é responsabilidade dela provocar discussões, abrir o ambiente para que surja novos debates, a evolução não só da educação, mas a evolução da sociedade como um todo. Essa palestra hoje com o professor Moran, no qual foi muito pensado, dando sequência, né? Mais uma vez, o professor Moran vem participar da nossa jornada. Agradeço muito o senhor, professor Moran, pela disponibilidade, pelo desprendimento de chegar com o conteúdo do senhor, mesmo de forma virtual, a um estado da região norte do país, um estado em pleno desenvolvimento, que passa por tamanhas dificuldades como qualquer outro estado do país, mas a universidade busca uma evolução, a nossa sociedade do estado do Tocantins busca essa evolução sempre. Eu gostaria de agradecer também na pessoa do governador, o governador Mauro, que sempre é um incentivador da Universidade Estadual do Tocantins, um entusiasta que vibra e entende que a educação com ensino superior é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas e de regiões. Então, nosso muito obrigado, governador e toda a sua equipe, e a bancada de deputados que nos acompanha também, tá bom? Então, sejam bem-vindos, brindados por essa palestra do professor Moran. Professor Arlendes fará a mediação. Muito obrigado, professor Arlendes, professora Luzinete, da equipe da DDPI, da formação continuada. Então, um agradecimento de coração a todos vocês que, numa união de esforços, a gente consegue evoluir com a nossa Unitins, evoluir com a formação. Tivemos um 2020 desafiador e também teremos um 2020 também com muita evolução, com muito desafio, mas com muito estudo, com muita fé, com a certeza que daremos certo, que levaremos o conteúdo e a formação superior para os nossos alunos, teremos sucesso ao final desse ano também. Um grande abraço, sucesso a todos. Charline, com você.
Obrigada, professor. Enquanto o senhor falava aí, nós até colocamos na tela alguns comentários de algumas pessoas que são de outras instituições e estão assistindo também. A gente já teve manifestação aqui do pessoal da APAE de Formoso do Araguaia, da Unitepac de Araguaína, das DRES, as diretorias regionais de ensino, pessoal de Araguatins também marcando presença, a SEDUC, né, os profissionais da SEDUC também participando aqui conosco hoje, são todos muito bem-vindos. Amigo antigo. O pessoal do SENAC também fazendo parte aqui dessa manhã conosco na nossa jornada pedagógica. Obrigada pelas suas palavras, professor Augusto. E agora eu convido aqui para a nossa tela a professora Arlenes, diretora de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional da Unitins, que fará a condução dessa palestra, a mediação da palestra, e o nosso palestrante especial, professor José Moran, que vem para discutir conosco nesta manhã sobre avanços e desafios na educação híbrida. Vou fazer uma leitura breve aqui para apresentar o professor Moran, que já esteve conosco, né, professor Moran, esteve conosco na jornada de imersão pedagógica que nós fizemos em agosto do ano passado. O professor Moran é graduado em filosofia, mestre e doutor em ciências da comunicação, professor, pesquisador, conferencista, mentor de projetos de transformação na educação, com ênfase em metodologias ativas, modelos híbridos, tecnologias digitais e projeto de vida. Que currículo, professor Moran, seja mais uma vez muito bem-vindo à Unitins. Arlenes, professor Moran, fiquem à vontade. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à nossa casa. É um prazer muito grande recebê-lo. O senhor sabe, sempre para nós é uma satisfação, é um orgulho, e assim, poder contar com o seu conhecimento, com a sua ajuda, com o seu olhar sobre a nossa educação aqui do Tocantins, básica ou superior, é uma coisa que a gente, do fundo do coração, nós somos muito gratos, professor. E a quantidade de escolas que nós estamos vendo neste momento aqui do Tocantins dão um pouquinho do tom do tamanho carinho que esse Estado tem pelo senhor e pelo que o senhor tem nos proporcionado enquanto educadores. Não é? Então, sinta-se muito à vontade. A sua ideia e assim, a nossa intenção é realizar o seu pedido de fazer deste momento um momento de troca, um momento de diálogo, de compartilhamento de coisas que se estudam, que se observam e do que se vivencia. Então, nós temos aqui muitos gestores de instituições que vão poder compartilhar conosco um pouquinho das suas angústias, dos seus avanços e dos desafios que ainda tem pela frente. A palavra é sua, professor, para começar. Ok, bom dia, professor Augusto, a Arlenes, a todos os professores e gestores e servidores da Unitins, da rede estadual, municipal e das outras redes que estão aí. Quando você abre a internet para acesso, por exemplo, como no YouTube, você amplia de uma forma extraordinária essa comunicação, o que também me complica um pouco, porque você tem que pensar em realidades tão diferentes, em escolas que estão em centros urbanos, escolas que estão na zona rural, escolas que estão com possibilidade de algum acesso razoável digital, e escolas que têm muita dificuldade. Então, pensar como atender a todos não é simples, mas de qualquer forma tentaremos dialogar sobre essa questão dos avanços. O tema que me pediram foi: temos avançado e que desafios temos nesse conceito que vai além do ensino híbrido, que é a educação que mistura, que mescla, que integra. Então, educação híbrida, a palavra híbrida estava até agora muito associada à ideia de ampliar o conceito de sala de aula para também, entre aspas, seria sala de aula online, será a possibilidade de juntar esses espaços e fazer atividades que
incluam o digital dentro do possível nas atividades presenciais ou em outras atividades, quando são digitais, que misturemos alguns tempos mais individuais, que a gente chama assíncrono, cada um faz dentro do seu tempo, com momentos de encontro síncrono. Mas a ideia é pensar numa educação que vá misturando, integrando possibilidades num país desigual. Então vamos pensar não tanto no digital e no presencial, vamos pensar a educação como um ecossistema em que todos fazemos parte de uma comunidade. Então, ver as escolas como uma comunidade em que todos ensinam e aprendem, em que aprendemos juntos. Somos co-aprendizes, somos co-ensinantes. E aí, mesclando possibilidades, tanto do acesso remoto, enquanto estivermos, pelo menos uma parte no Brasil, com dificuldades de voltar ao presencial, com também o acesso em espaços intencionais, formais, como sala de aula, laboratórios, bibliotecas, como a gente mistura isso, integrando também os aplicativos, as plataformas que estão aí disponíveis, mas não acessáveis por todos. Então, como atendemos alguns alunos que têm acesso, como fazemos com eles, e que planos criamos, que outras atividades para aqueles que não têm esse mesmo acesso, como nos comunicamos, como desenhamos situações que fazem sentido, como avaliamos nesse período. Nós começamos o ano passado meio assim atabalhoadamente a ir para essas plataformas digitais por causa da pandemia. Achávamos que era uma questão de 2, 3 meses no máximo. Passou-se o primeiro semestre, veio o segundo, já estamos em fevereiro do ano seguinte e ainda estamos com muitas incertezas de como isto vai continuar. Então, na verdade, foi um provisório que virou um hábito, e isso é muito complicado gerenciar, porque quando você não tem uma perspectiva clara, assim, complica muito para o gestor, para o professor, para o estudante, para a família. Estamos todos muito ansiosos, um pouco cansados, um pouco saturados, tensos, porque vivemos, de um lado, aprendizagens muito novas para nós. Tivemos que lidar com crianças em fase de alfabetização ou antes, usando todos os recursos que antes estavam no espaço da escola. Tivemos que tentar fazê-los tanto online como através de roteiros impressos, e isso não é trivial, mas o que está nos complicando é essa quantidade de meses, que já está virando um ano, em que ainda não temos certeza de como vamos voltar plenamente ao que nós chamávamos espaços habituais. E também acredito que não vamos voltar igual depois, também essa é uma das questões, não é, Arlene? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente, professor, exatamente. E conversávamos alguns dias atrás que nós vivenciamos hoje um momento muito semelhante ao que vivenciamos em março. Em março nós tivemos incertezas, inseguranças, e de repente o ensino remoto veio, e de uma forma ou outra fomos nos adaptando, assim, a grande maioria foi adaptando até o próprio conceito de ensino remoto em alguns aspectos. Hoje vivenciamos um período semelhante, não é? Então nós temos o híbrido, que tem sido muito falado, tem sido muito comentado. O senhor trouxe aqui uma das questões que o híbrido ele vem como uma alternativa para a gente,
Mas é necessário, e agora eu vou agradecer aqui aos meus colegas do grupo de pesquisa do professor Moran, que estão aqui conosco, a Cris já trazendo para a gente o primeiro gancho para a nossa discussão, que é essa evolução do conceito do híbrido. Porque o conceito do híbrido é como o senhor falou, parte online, com um controle, uma ferramenta tecnológica e um controle do aluno, ou seja o controle do tempo, seja o controle do espaço, da quantidade de vezes, da linguagem, enfim, algum controle tem que ser dado para o aluno. Isso no online. E uma parte presencial. E o bacana é que quando se coloca essa questão do online, se coloca assim, se pensa assim, não, olha, tem que ser fora de casa, tem que ser longe de casa, que é isso que o conceito traz. Hoje não pode mais ser feito. Hoje não temos mais condições de fazer, ou muitos ainda não têm a condição do fora de casa. Então, este conceito que baseou, inclusive, meus estudos para tese de doutorado, é um conceito que hoje a gente tem que ir para além dele, não é isso, professor? O híbrido hoje, ele tem que mudar essa percepção só desse espaço e temos que pensar, inclusive, onde não temos a tecnologia, onde não temos a internet, por exemplo, uma ferramenta. É isso? Estou aprendendo direitinho? Estou sendo uma boa aluna? Não, é isso aí, Arlene. O híbrido, que é uma palavra recente dentro do vocabulário brasileiro, que, na verdade, chegou claramente como palavra híbrido, trazido assim por algumas fundações preocupadas com a educação, como a Lehman, Península, foram buscar com algumas experiências norte-americanas que trabalhavam principalmente na educação básica, com a ideia de personalizar um pouco mais as escolhas do aluno, usando alguns recursos tecnológicos, principalmente aplicando isso na sala de aula, então que o professor não ficasse dando tanto aula expositiva e que criasse atividades, desenhasse, em que algumas delas usassem alguns recursos digitais. Então, por isso se falava de rotação por estações, que o aluno fosse participando de atividades, podia ser algumas de leitura, outras de produção de texto, de pesquisa. Em alguma delas usava algum recurso digital, se possível. Essa era a ideia básica. A aula invertida, que ele se preparasse para ter possibilidade de participar depois em um projeto, em um trabalho em equipes, enfim, esse conceito veio do Instituto Christensen, 2014, 2015, uma série de pesquisadores brasileiros desenhou um curso online que tem esse nome, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, e aí essa equipe, liderada pela Lilian Basic, me chamou um pouco para olhar esse curso, formatá-lo, porque ele estava muito longo, então a gente encurtou, reorganizou, e me pediram um capítulo, e no capítulo, o livro era sobre ensino híbrido, e eu disse, gente, já naquele momento, em 2014 para 2015, vamos pensar no conceito de educação híbrida. O ensino é ver o papel do professor em todo esse ecossistema. Na educação, você vê o todo, você vê todos os participantes, como eles se envolvem nesse processo. Na verdade, se vocês olham o livro, o único capítulo que fala de educação é o meu, todos os demais falam de ensino híbrido, ok, e ficou essa ideia de ensino híbrido, que em outros países eles chamam de ensino misturado, blended, em inglês, em alguns chamaram de be-learning, de dois tipos de aprendizagem dual, de duas formas, be-learning. Veio também, alguns falavam de semi-presencial no começo, uma parte presencial, outra parte não presencial, mas ele está evoluindo hoje para tentar integrar todas as possibilidades de misturas. Então pensem um pouco
vocês que cozinham tantas vezes para seus familiares, pensem assim, quando vocês têm uma série de ingredientes, vocês podem construir várias receitas, vários pratos, vocês são desenhadores de soluções, vocês pensando nos seus familiares vocês vão combinando essas receitas de forma diferente, e aí vocês perguntam se aquilo foi, aí vocês testam, avaliam se deu certo, se as pessoas gostaram, aceitam sugestões, enfim, e os próprios depois familiares podem ir adicionando novidades nessas receitas, podem personalizando isso aí. Então, pensar a educação híbrida, eu penso como quais são as misturas, melhores ingredientes em que podemos preparar de um lado os que somos docentes, mas ao mesmo tempo compartilhar para que todos encontrem sentido, se encontrem dentro, se encontrem incluídos nesse processo. A inclusão, essa integração que vem com o híbrido, ele começa um pouco por essas, vamos dizer assim, modalidades: presença física, presença digital, tempo. As pessoas estando cada um no seu tempo, no seu espaço, e estando em alguns momentos juntos, seja no espaço presencial, vamos colocar sala de aula, como no espaço síncrono de uma plataforma onde estamos reunidos em pequenos grupos ou como classe. Então, nisso tem avançado, e é uma primeira camada de avanço que também no digital, até anos atrás, a gente pensava o digital só como um lugar onde que postávamos materiais, acessaríamos alguns vídeos. Hoje também temos encontros, hoje também podemos desenvolver projetos, os alunos podem criar e co-criar também nos espaços digitais, se eles tiverem acesso. Mas temos que dar alguns passos a mais. Nós temos que começar a integrar o que chamamos as áreas de conhecimento, o currículo, aproximar áreas em que mais de um professor pense em problemas complexos sob o olhar de várias áreas de conhecimento, isso, desenhando projetos integrados. Então, o conceito de STEAM, de juntar ciência, tecnologia, artes, matemática, em projetos reais, projetos que resolvam alguns problemas da comunidade e que agreguem, vamos dizer assim, olhares interdisciplinares. É um conceito ampliado de híbrido, não é só presencial ou online, é aproximar também áreas de conhecimento, é planejar alguns professores que vão trabalhar com os alunos algumas destas atividades. Então, esse desenho hoje não é só fechado, cada um no seu momento, como a gente coloca na grade, não, é um desenho mais flexível, mais integrado. E eu creio que isso está agregando camadas a esse conceito de híbrido. Híbrido também é olhar para aqueles que vocês, como de vocês, estão trabalhando em regiões bastante carentes, que são a maioria do nosso país. O híbrido é até onde eu posso usar algo do digital e como que eu faço quando não tenho isso. Quer dizer, híbrido é, às vezes eu uso um WhatsApp com alguns e eu peço lá na ponta alguns dos meus alunos: olha, tem teu colega aí, fulano e cicrano aí ao teu lado, vai até ele, conversa com ele, veja onde ele está, porque eu não consigo chegar, ele não tem um acesso fácil, mas você mora perto, e passa esta atividade para ele, e depois, quando ele fizer, tira uma foto e me manda, professor. Então, eu tenho visto assim redes de apoio, usando tecnologias para chegar a quem não tem. Então, é um híbrido que significa trabalhar com várias possibilidades de
de comunicação, de interação, de apoio. Então, isso num país tão desigual, desenvolver soluções criativas, adequadas, que atendam a todos e que, ao mesmo tempo, saibamos que podemos ir até um certo ponto, quer dizer, há soluções que dependem mais de políticas públicas, de investimentos em infraestrutura, na formação docente, nas condições. Muitos de vocês trabalham em 2 ou 3 sistemas, alguns trabalham na prefeitura, no estado, ou no ensino privado, que significa que vocês têm, às vezes, tantos alunos, é difícil pensar em planejamento. O híbrido significa planejar, acompanhar, personalizar, que significa que não preciso dar a mesma atividade para todos no mesmo ritmo, acompanhar o que cada um faz, ajudar a avaliar. E isso toma tempo, preparar os materiais para disponibilizar antes, fazer alguns questionamentos sobre esses materiais. Você precisa de tempo para planejar, para fazer isso, para acompanhar. Se você está cheio de alunos e turmas, você não tem essas condições ideais para poder avançar. Você precisa ter algumas plataformas que acompanhem os estudantes, te deem uma espécie de radiografia de onde eles estão, quais são as fraquezas e as fortalezas que eles têm. Então, hoje temos alguma inteligência artificial também que nos mostra isso, e em boa parte das nossas escolas isso ainda não chegou. Tem escolas que têm plataformas adaptativas em que os alunos fazem roteiros no tempo que eles podem, muitas vezes dentro da escola ou em casa, e isso não é a realidade da maioria das nossas escolas. Tudo isso para dizer que quando falamos de híbrido, estamos falando de realidades também muito diferentes, de escolas que estão podendo fazer coisas mais avançadas e outras que podem fazer esses avanços de outra forma. Se vocês são criativos, podem fazer com mais tecnologia ou com menos tecnologia. Então, são professores engajados, criativos, eles fazem... Maravilha. Fazem chegar na ponta. Professor, essa fala é importante pelo seguinte: eu acho que nós temos, em todas as nossas instituições de educação, inclusive públicas ou privadas, um nível de dificuldade, porque quando a gente acha que as instituições que têm acesso à internet ou que têm uma plataforma estão conseguindo transmitir as aulas, estão sem dificuldade nesse momento, não é verdade. A gente sabe que não é verdade porque a própria inserção da tecnologia, da forma que ela foi feita e com o volume que ela foi feita, ela traz também algumas dificuldades que a gente precisa trabalhar. Mas a sua fala, eu vejo muito importante, e até de um aspecto assim, libertador, eu vou usar esse termo, porque quem conhece a realidade é o professor, é o gestor lá na escola. Então, se a minha escola tem a capacidade de desenvolver com projetos, pegar algumas áreas como matemática, ciências, unir, realizar um projeto e trabalhar um pouco com o projeto com pequenos grupos ou com orientação, não é, com devido distanciamento, às vezes não com a tecnologia, às vezes presencialmente, às vezes entregando algo físico para que o aluno possa desenvolver e trazer um resultado, vale também. Não é um modelo híbrido, e aí eu vou trazer aqui, porque o ano passado, quando, até na nossa jornada do ano passado, o Leandro veio trabalhar conosco, hoje ele não pôde vir, ele veio trabalhar conosco, e nós trabalhamos modelos híbridos. Então, naquela época, nós trabalhamos o modelo rotacional, o à la carte, flex e o virtual aprimorado, os 4 modelos que estão justamente no livro que o senhor estava comentando. E aí ainda comentávamos, olha, o rotacional é mais importante porque é mais tranquilo fazer a sala de aula invertida, é mais tranquilo fazer rotação de aprendizagens, por serem atividades sustentadas, isso é mais tranquilo. Hoje nós não temos mais esses modelos e, assim, eu particularmente acho que não há mais essa necessidade
Eu preciso encaixar em qual modelo eu estou encaixando. Eu preciso encaixar na minha realidade. Eu preciso encaixar no atendimento que eu quero para o meu aluno. Então, quando eu falo assim para os professores nas formações, eu costumo dizer, ninguém combinou que nós vamos mudar, vamos trocar a forma e vamos perder a qualidade. A gente não pode perder o foco, perder a qualidade, perder o atendimento. Então, se eu vou chegar no meu aluno num pequeno grupo, se eu vou chegar no meu aluno com atividades impressas, se eu vou chegar no meu aluno através de um colega que pode chegar nele porque eu não consegui, se eu vou chegar por meio de uma plataforma, o importante é que eu olhe. E quando o senhor faz a metáfora da cozinha, é muito interessante, porque quando a gente cozinha, a gente altera os ingredientes, dependendo de quem está à mesa conosco, estará à mesa conosco, a gente altera. Então, tem gente que não gosta disso, eu tiro, substituo por outra coisa, e é a mesma coisa na sala de aula, é a mesma coisa na escola. Às vezes, uma estratégia que deu certo para uma turma, que eu consegui mobilizar, não deu para outra, não é? Então, essa fala, ela é libertadora em muitos aspectos, porque ela diz assim, o foco é o nosso aluno. Para além do que você queira chamar, de como você queira chamar, mantenha isso, mantenha essa relação, mantenha o atendimento nele, mantenha essa aproximação nesse período. Não é? Então, eu acho que assim, é muito bom ouvir isso, e isso nos dá múltiplas possibilidades, tecnológicas ou não. E isso é muito, muito bacana. E ao mesmo tempo, vocês também têm que tirar o peso de querer resolver tudo. Por exemplo, online a gente consegue, mesmo quando você tem condições de trabalhar em grupos e encontrar-se sincronamente, aquele pessoal privilegiado que tem acesso, mesmo assim muitas atividades elas precisam também ser complementadas com laboratórios reais, com mão na massa, com a experimentação presencial. Então a gente não consegue tudo no online. A gente consegue fazer a maioria das ações quando tem, e temos avançado muito. Você pode trabalhar com projetos, os alunos compartilhando práticas, refletindo, gravando vídeos, tudo isso pode ser fantástico, mas às vezes faltam atividades que você precisa da presença física e talvez tenhamos que fazê-las agora, depois de um ano. Muitos que ficaram só no online, agora vamos retomar para ver os primeiros que ficaram para trás e depois aquelas atividades que são importantes, feitas olho no olho, num laboratório também físico. Tem laboratórios remotos, tem laboratórios virtuais, são ótimos, mas às vezes você precisa da experimentação, tocar. Eu não posso trabalhar só num simulador de direção só para aprender a dirigir. Eu também tenho que pegar o carro depois e andar com ele se eu quero saber dirigir. Então temos que combinar tudo e não cobrar-nos, porque há algo que provavelmente não fizemos da mesma forma como nós tínhamos imaginado, mas não foi por nossa causa, foi pelas circunstâncias brutais que nós tivemos nesse ano. Tem muitos alunos que ficaram para trás, tem gente que a gente não conseguiu atingir, tem alunos que odeiam o online, não estão satisfeitos, e a gente houve uma espécie de curva de aprendizagem de muitos professores, de passar de aula expositiva para trabalhar mais com atividades, com grupos, com algum tipo de produção, mas isso foi uma aprendizagem. O que me preocupa é que alguns professores, agora que começam a voltar parcialmente, às vezes 30% só de cada vez para a sala de aula, muitos estão querendo, ao voltar ao presencial, esquecer todas as possibilidades também que aprenderam no digital e dizer, não, ai que legal, vamos outra vez para a sala de aula, vamos voltar e esquecer tudo. Não, a gente não precisa esquecer. Vamos aprimorar. Que bom que podemos estar na sala de aula. Vamos encontrar-nos. A sala de aula é ótimo poder ter o encontro que é humano, o encontro que é assim, de 360 graus, a possibilidade de ver-nos, ouvir-nos, sentir-nos, mas
de experimentar também e ter um feedback muito rápido, mas tudo isso pode incluir também que em algum momento façamos um encontro remoto, que o aluno faça sua pesquisa por conta dele, que desenvolva uma série de atividades sozinho e outras em pequenos grupos. Essa mistura, ela continua sendo importante, e aqueles de vocês na Uniteams e em algumas instituições que vocês têm mais possibilidade de estarmos conectados, tente ver o que é o melhor disso, e aí, nesse sentido tradicional do híbrido, fazer essa integração de uma forma interessante que leva a um conceito que cada vez, que não é novo, mas que agora faz muito sentido, que eu chamo de educação híbrida flexível. A palavra flexível é isso, que se adapta às necessidades de cada um, que se adapta a cada momento, que se adapta ao contexto. Então, você tem um currículo, mas é um currículo vivo, tem um planejamento de um desenho de um projeto, mas esse projeto, se os alunos te dão sugestões, ele se adapta, quer dizer, ele é flexível. Flexível significa que não é igual para todos, que pode ter variações, principalmente se nós caminhamos mais para final do ensino fundamental, ensino médio, uma parte do currículo o aluno pode escolher, e então não é igual ao do seu colega que está sentado ao lado. Quer dizer, trabalhar com essas possibilidades de percursos formativos diferentes, que um aluno possa fazer um curso online em uma área que aquela escola onde ele está não tem muita cobertura, não tem um professor que eu possa orientar, ou tem poucos alunos interessados naquele assunto, ele pode fazer isso num curso online, em uma outra plataforma, ou em uma outra escola, com outro professor. Isso é possível. Nós estamos aqui, vocês estão aí em Palmas e no estado do Tocantins, vocês estão em outros lugares também, tem aí pessoas de Rondônia, do Sul, que significa nós podemos criar alternativas de troca e de comunicação muito diferentes, muito abertas, muito flexíveis, pensando que educação é um processo de encontro humano, de encontro de pessoas que se ajudam, é um encontro de pessoas que ajudam a crescer em todas as dimensões. No conhecimento, sem dúvida, ampliar a visão de mundo, ampliar a capacidade de enxergar, analisar, aplicar, criar, mas também ampliar a capacidade de compreender quem pensa um pouco diferente, de chegar a acordos, de negociar, de lidar também com alguns fracassos, algumas perdas, a resiliência. Então, são encontros para aprender a sermos pessoas mais abertas, mais livres e mais interessantes. Então, é aí que podemos fazer isso com mais ferramentas online, menos ferramentas, mais presencialidade, menos presencialidade física, mas o foco sempre é o mesmo: educar, ajudar as pessoas a que tenham condições de transformar sua vida e olhar para um futuro melhor, estar preparado para esse futuro, e toda o mundo digital, a cultura digital hoje é um elemento importante dessa equação, dessa construção. Então, é humano, é o valor humano, é a pessoa, é o olhar, é o acolhimento, que sempre foi, seja na sala de aula, seja no online, continua o acolhimento, continua a pessoa, continua esse envolvimento, e com todas essas possibilidades, nós vamos construindo processos que são lentos, que são ainda muito precários, mas que eles são fortemente
importantes para nossos alunos, principalmente os mais carentes, que eles sintam que eles se tornam visíveis, que eles são valorizados, que quando eles produzem algo, você compartilha isso num mural e o aluno diz, caramba, olha, eu gravei um vídeo, ele está lá, o professor comentou. Isso é muito útil para a autoestima do aluno. O digital ajuda muito a tornar visível o aluno, mostrar o que ele sabe fazer. E é isso que nós queremos na educação, que ele cresça, que ele progrida, que ele crie, que ele resolva problemas, que ele reflita sobre eles com a nossa mediação, usando todas as estratégias possíveis. Arlenes? Abrir um espaço, assim, as pessoas estão pedindo para o senhor falar mais, para que o senhor coloque mais, e realmente, assim, é um prazer muito grande lhe ouvir, né, professor? Aí eu saí um pouquinho para deixar o senhor compartilhar conosco. Mas como tem perguntas, eu vejo que tem assim, as pessoas também estão colocando suas questões. Se você quiser ir já trazendo algumas, a gente sempre vai tentando, não digo responder a todas, mas pelo menos tentando dialogar com vocês. A minha intenção não é dizer eu sei tudo, porque é muita pretensão, mas o que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa que converso com muitos professores de várias regiões do Brasil e de vários níveis assim de ensino, da educação pública e privada básica, superior, enfim, até às vezes de áreas de criação de conteúdo. Você tem um espectro de educação ao longo da vida. Você tem muita gente preocupada em como lidar com tudo isso, para onde vamos, o que disso faz sentido, olhar esses desafios também como oportunidades. Nós estamos assim num período de grande necessidade de mudar essa escola que fazia sentido para nossos pais e avós, mas que para essas crianças de hoje, que estão com o celular na mão, que são muito inquietos, que tem o YouTube, Instagram, TikTok, um monte de ferramentas na mão, eles querem, para eles o híbrido é normal, eles misturam tudo. Então eles querem uma escola viva, eles querem estar produzindo, e eles querem estar compartilhando, porque essa é a vivência que eles têm no cotidiano. Então, desenhar essas experiências, para nós que somos um pouquinho mais adultos, é decisivo para transformar essa escola. Isso cria também inúmeras oportunidades. Vejam, temos que transformar a escola, a educação básica, as escolas de ensino superior, toda a educação continuada, a chamada educação à distância, que com a pandemia vimos que ela pode ser muito mais participativa, que não precisa ser tão chata, tão isolada. Podemos criar núcleos, podemos criar momentos síncronos, enfim, tudo pode ser revisto. Há muitos nichos novos na educação, de coaching, de atendimento, de atender futuros pais, as crianças antes de irem para a escola, que quando mais aprendem. Então, também a trabalhar com a educação de adultos e daqueles também que já são mais avançados em idade, que precisam reorganizar sua vida, ou porque se aposentam, ou porque não acham sentido no que fazem. Também a ideia do aprender ao longo da vida, isso implica para as universidades possibilidades de oferta de novos cursos, nanocursos com nanocertificações, que são cursos rápidos, cursos de imersão rápida, de aprendizagem rápida, e que fazem com que isso crie uma capilaridade, uma abertura de mercados enormes. Vocês que trabalham com licenciaturas, formação de professores em todas as áreas, pedagogia, atendimento às escolas de verdade, lá na ponta, aos professores que estão precisando de
de apoio também pedagógico, tecnológico, entender como fazer isso lá na ponta, se eu trabalho com crianças, se eu trabalho com adolescentes, como é que eu faço tudo isso, como é que eu dou conta disso. Então, a universidade também tem que estar muito integrada com sistemas de educação, tanto estaduais como municipais. Então, é um campo enorme assim, que se abre de oportunidades para todos. A professora Marinalva, que Dona Itins, ela até colocou, assim, a gente não vai alcançar com um único formato. A gente vai precisar realmente abrir um leque de possibilidades, né? E a professora Márcia colocou para a gente assim: acredito que o professor, nesse processo do novo normal, precisa utilizar as ferramentas digitais. Ligações afetivas de aproximação na tentativa de suprir a falta do presencial. E o senhor tem colocado muito a questão do acolhimento, de chegar no aluno. Professor, isso seria ainda um desafio? A gente pode colocar no avanço ou no desafio? A gente avançou na proximidade, no acolhimento, nesse período, ou a gente aproveitou o distanciamento e distanciamos também? Eu creio que houve mais avanços que distanciamentos, mas tem pessoas que veem o digital como se fosse algo frio, como algo que não tem engajamento. Mesmo quando você escreve um texto e manda para os estudantes e pode enviá-lo pelo WhatsApp, esse texto ele tem que estar imbuído de afeto. Você tem uma expressão primeiro de olá, como estão? Estão passando bem? Você começa com uma preocupação com eles. Então, pode ser um texto reflexivo, pode ser um texto de pesquisa, mas ele está feito com pessoas que têm carinho pelo aluno. Então, isso tem que estar no subtexto, quer dizer, nas entrelinhas, e, se possível, explicitamente. E quando você fala, quando você olha pela câmera, e quando você está interagindo por um chat, ou por qualquer tipo de plataforma, você está se comunicando, você tem que passar afeto pelos seus olhos, pela palavra, pelos seus gestos, você prestar atenção ao que o aluno faz, a pergunta que ele faz. Então, escutar, e não é só esperar terminar para responder, não, escutar, às vezes ver o que está por trás dessa pergunta, qual é a angústia que tem. Então, temos avançado e tenho visto muitos professores que acompanharam os alunos com atividades lúdicas, principalmente com as crianças, para que elas se sentissem parte, para que elas se sentissem um pouco mais amparadas, porque muitas vivem situações complicadas em casa, muito medo e muitas perdas econômicas, muita gente sofrendo também pela saúde, muita gente perdeu parentes, seja pela Covid ou por outras doenças. Eu perdi grandes amigos nesse período também. Todos tivemos algumas perdas. Então, essa troca de afeto, ela é muito importante em períodos de grandes crises como a que nós estamos vivendo, que nos afetam a toda a vida. Ficar fechado muito tempo dentro de um apartamento, dentro de casa, sem poder sair, tendo que adiar muitos planos, isso não é saudável. Ficar muito tempo nas telas não é bom para ninguém. E estamos vivendo isso por necessidade. Então, acolher os outros, perguntar, tem sido uma tônica. Criar algumas redes de apoio, por exemplo, com as famílias, no caso da educação básica, com os pais que estão lá junto com as crianças, para que eles ajudem no que eles puderem para apoiar o que o professor às vezes não consegue, que ele fala algumas coisas para o aluno fazer, mas se o pai e a mãe estiverem mais perto e derem uma força, isso vai ser muito melhor, principalmente se a criança é pequena. Então, uma parte dos professores conseguiu essa aliança com os pais. Tem outros professores que ficaram
eu vi também relatos de muitos professores que não se dão bem no online, que não gostam disso, acham que há um distanciamento, perderam alguns estudantes, eles ficam frustrados porque não sabem onde estão uma parte dos estudantes. Tem estudantes que acham que o digital, da forma como foi feito, não engaja. Tem muitos estudantes que estão meio desmotivados, eles vão para a aula não acham muito graça, a não ser naqueles professores que trazem atividades, desafios, enfim. Eu vejo isso pelo contato que eu tenho com netos, idades que estão entre 7 e 12 anos, dependendo da proposta de cada professor, eles se engajam mais ou eles se distanciam, como eles fazem no presencial. Então, tem professores que os encantam, tem professores que trabalham bem, que os motivam, que trazem alguns jogos, que trazem alguns desafios bem legais. Tem outros professores que ficam falando e tal, e esses que usam câmeras e tal, eles vão desligando a câmera e fazendo outras coisas, porque não acham isso muito engajador. Então, temos de tudo. Professores que avançaram, professores que foram ficando um pouco para trás, alunos que estão indo bem e alunos que estão indo mais ou menos, e temos muitos, principalmente nas redes públicas grandes, por exemplo, aqui onde eu moro, no estado de São Paulo, nós tivemos 500.000 de estudantes na rede estadual que não fizeram atividades de março do ano passado a dezembro, que significa não fizeram, não postaram, provavelmente estavam fora, apesar de terem aulas pela televisão e de poder entrar em algumas plataformas, e aqui tinha algum professor responsável, muitos não entraram, uns porque não tinham acesso, com certeza, mas outros talvez porque não acharam muita graça naquilo. E aí temos que resgatar como fazer tudo isso. Vamos ter que trazê-los agora, que nessa volta, para que eles gostem de estudar de novo, que sintam que a escola é um espaço acolhedor, de minimizar os estragos que eles tiveram. Tem muita gente que está há muito tempo sem pesquisar, ficaram talvez nas redes sociais, ficaram no YouTube e tal, mas não aprenderam de forma mais sistemática e há uma defasagem, enquanto outros estão mais na frente. Então tudo isso nos traz tensões, desafios, mas ao mesmo tempo é isso aí, vamos lá, vamos tentar encarar a realidade, sabendo que não vamos solucionar todos os problemas, mas vamos minimizar a defasagem que com certeza está havendo. E muitos estão voltando, né, professor, nesse modelo high flex que a gente tem comentado. Muitos estão com metade da turma presencial em sala, não sei se metade, mas assim, algum percentual, e outros online. E aí eu trago aqui um questionamento, uma inquietação até, da Escola Evangélica Daniel Berg, que coloca assim, a inquietação é quanto ao trabalho do professor, pois o mesmo terá que redobrar as suas atividades ao assistir os alunos presentes em classe e os que estão em casa. E a gente tem discutido muito isso, né, professor, porque os alunos que estão em casa, eles estão recebendo aulas mais transmitidas, estão se sentindo não pertencentes à turma, mas eles estão em casa por algum motivo, né, complementando a inquietação aqui. E, de outra forma, o aluno que está presencial, às vezes está recebendo a atenção, consegue tirar uma dúvida, e isso tem gerado também um conflito, que é o que eu mencionei antes, de quem está com a tecnologia também está com dificuldade nesse momento. E o professor está, vou usar o termo aqui, se redobrando, melhor, desdobrando, né, para atender os dois públicos. Né? Bom, para quem é do ensino superior de vocês, há um movimento que veio de antes da pandemia, pelo menos desde
2000 e pouco, um pouco mais concretamente depois de 2010, portanto, há uns 10, 11 anos, em algumas instituições norte-americanas, canadenses, algumas europeias, que o aluno pudesse escolher, o aluno de ensino superior pudesse escolher se queria assistir à aula presencial ou assisti-la remotamente com uma plataforma, né? E isso criou um modelo que chamasse High Flex, altamente flexível, né? E não era usado pela pandemia, era usado para que o aluno, que muitas vezes morava longe, não podia se deslocar-se todo dia para a faculdade, ou quem estava trabalhando, às vezes podia ficar no trabalho e estar participando de uma aula. Então, esse modelo foi testado em vários países como um modelo híbrido síncrono. Agora, a gente está adaptando isso pela dificuldade em termos todos os alunos na mesma sala, por questões de saúde. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, na área do ensino público, ele permite no máximo, a partir dessa semana, de 35% da classe que esteja fisicamente juntos. E aí, temos estratégias um pouco diferentes. Às vezes, os professores trabalham com aqueles que não podem estar fisicamente presentes, eles estão se preparando para vir para a sala de aula com pesquisa, ele dá um roteiro de pesquisas, de leituras, de vídeos, e com alguma produção que ele vai fazer com tudo isso, mas ele faz, o aluno, quando ele puder, para depois, no dia que vem para a sala de aula, apresentar para o professor, debater mais o professor. Então, o professor está atendendo aos dois, no sentido que deu algumas orientações para esse aluno que fica em casa, mas ele está atendendo ao vivo, principalmente aqueles que vêm, aqueles 35% que vêm. Outras escolas optaram por manter o mesmo horário de aula, com os alunos em casa, conectados com uma plataforma como o Meet, Teams, o Zoom, o que for, e outras em casa. E aí é um trabalho novo para o professor, que como conciliar o interesse e a atenção de ambos, até onde ele vai explicar algo. Então, é bom que ele faça pequenas explicações para que todo mundo entenda o que está se propondo, mas criar muito mais situações ativas em que os alunos resolvam algum problema, desenhem algum projeto, para ele poder atender com mais cuidado. Ele vai circulando pelos grupos, seja da sala de aula ou do online, com algum tipo também de suporte, algum aluno que é um pouco mais experiente, que esteja mais atento às questões que surgem nos grupos que estão em casa, para avisar o professor, porque o professor também ele não consegue olhar tudo ao mesmo tempo. Então, estamos nesse momento um pouco de achar as soluções para atender a uma situação que ainda não é ideal e que não é nova no ensino superior, mas é bastante nova na educação básica, atender os alunos em sala de aula e online. Mas provavelmente algumas destas situações que são emergenciais também poderão ser-nos úteis depois. Quantas vezes eu tive filhos, agora já eles mesmos têm filhos, portanto, quando eles eram pequenos, às vezes perdiam aula porque estavam doentes, não podiam frequentar, torciam, sei lá, o tornozelo, jogando no futebol, ficavam em casa e não podiam ir para a escola durante um tempo e perdia a aula.
Então, ou tinha que mandar alguma coisa assim, que era um exercício, mas ele perdia o contato com os alunos. Por que esses alunos que estão em casa, ou se os pais viajam por algum motivo, esse aluno não pode participar das aulas ao vivo e continuar fazendo parte do grupo, ou se não, no mínimo, gravar, que essas aulas fiquem gravadas para que ele assista depois. Então, a tecnologia hoje, para uma parte dos brasileiros, permite também trabalhar o síncrono, o híbrido síncrono. Nesse momento, vamos assim aprender e trocar experiências de como fazer isso de uma forma que engaje os estudantes. Se vocês ficarem com aula expositiva o tempo todo, tentando atender a sala de aula e online, é um tiro no pé. Vocês poderão fazer isso uma vez, com um tema muito empolgante, muito assim, mas a maior parte dos temas, vocês falem menos, coloquem alguns materiais prévios, desenhem algumas atividades assim em pequenos grupos, e isso aí, e depois compartilhem. Isso funciona muito. Veja, Arlene e eu participamos ontem de um seminário com gente grande, assim, quantos eram? 50 pessoas discutindo assim modelos de inovação um pouco mais avançados. Todos já são professores de ensino superior ou educação básica, gestores, mas nós trabalhamos em alguns momentos 50 juntos, em outros momentos em pequenos grupos. Eles produziram, depois da discussão sobre as experiências que eles conheciam sobre modelos híbridos, eles gravaram um vídeo no Flipgrid. Esse vídeo fica disponível depois cada grupo apresentou a sua discussão, e aí eu como um dos mentores desse seminário, fui ampliando, assim, colocando algumas questões. Então você vê, o professor está lá, mas não está falando o tempo todo. Eu participei de algum grupo, desenhei as situações, pedi apoio de outros colegas meus para gerenciar esse processo de aprendizagem em pequenos grupos, que você precisa estar atentos. Enfim, são novas formas de ensinar e de aprender que fazem sentido para quem tem essa conexão. Então, por exemplo, vocês aí na Uniteams, pensar em que as aulas sejam menos expositivas, bem mais participativas, isso faz todo sentido. As plataformas hoje já têm bastante possibilidade de integração de pequenos grupos e grupos maiores, e também o trabalho individual. Então, trabalhar o individual, pequenos grupos, grande grupo, momentos assíncronos e síncronos, e presenciais e online. Então dá para fazer umas combinações fantásticas. E na educação básica, uma parte dos colégios pode, outra, a grande maioria, não pode fazer isso. Então, também não fiquem dizendo, não dá para fazer porque eu não tenho uma plataforma síncrona. Dá para fazer o que chamamos o híbrido possível. Então, as atividades podem ser no papel, pode ser por áudio, pode ser do que for, mas tem que ser ligadas à vida do estudante, que tenha significado, desenhar bem o tempo flexível para atender a quem não tem e não tem acesso. Eles têm que produzir algo, esse algo compartilhá-lo e avaliá-lo de alguma forma. É isso aí, seja com grandes recursos tecnológicos ou recursos simples. Professor, nós estamos com muitos comentários aqui e todos justo no que o senhor está colocando. O professor Antônio Rafael colocou assim: a tecnologia é uma aliada no ensino. O mundo requer um perfil para atuar com situações complexas. Nesse sentido, a troca de experiências é essencial, e o senhor trouxe para a gente, inclusive, questões de mentoria que a gente pode fazer com profissionais que nem estão na nossa instituição, na nossa cidade. Há uma redução no estudo individual. O que fazer? Reduzir, não precisa reduzir o estudo individual. Há uma ênfase
também no compartilhamento. Então, o currículo ele é feito por vários pilares. A gente, às vezes, olha muito para um lado e, às vezes, esquece o outro, tem razão. Mas uma parte assim, importante desse conceito do chamado ensino híbrido, educação híbrida, é tentar atender às necessidades e expectativas de cada aluno, portanto, ajudá-lo a tomar decisões, que ele possa fazer mais escolhas, que ele tenha alguns tempos sozinho, de leitura, de pesquisa, de realização de algumas atividades. Então, o currículo equilibrado, ele prevê atividades em que o aluno desenvolve algum tipo de roteiro desenhado um pouco a quatro mãos por você e validado também pelo estudante. Então, o ideal é que todas as escolas fossem de tempo integral, que o aluno pudesse fazer esse tempo individual dentro já da escola, que ele tivesse tempos em que ele faz pesquisa, ele lê, ele produz algo sozinho, primeiro, e se possível usando algum recurso tecnológico. É claro que se ele tem um computador conectado à rede, isso é muito melhor, mas se não, ele pode fazer pesquisa na biblioteca, ele pode fazer algumas entrevistas, ele pode escrever. Ok, há uma outra dimensão do currículo, como eu compartilho aquilo que eu pesquisei individualmente com os demais e aprendemos juntos. Então aí o professor, junto com algum outro colega, esse é o ideal que eu vejo no currículo, professores que desenham alguma atividade para ser feita em grupo e que integra áreas de conhecimento. Então, um professor de ciências com um professor de linguagens. Então, ao mesmo tempo que pesquisam um fenômeno da natureza, eles descrevem, narram, contam, produzem, e é visto sob o olhar da ciência e sob o olhar da linguagem, porque são professores que planejam atividades juntas, e aí esse é um trabalho predominantemente em grupo. Então, há um tempo individual, há o tempo do grupo, se possível interdisciplinar, e há um tempo depois da classe, que significa isso se coloca em comum entre todos. Então, aí está, o professor está aí, você vê, não se trata só de pensar no grupo, só no individual, nem só no professor. O professor está orientando esse percurso do grupo, acompanhando os vários grupos e depois gerenciando a classe. Ele está sempre, mas ele está um pouco no segundo plano, não precisa estar o tempo todo ele na frente, ele está gerenciando isso aí. Então, esses são pilares importantes, e que nas escolas de tempo integral também tem o outro pilar da mentoria. Tem o individual, o grupal, a classe, e depois a mentoria, em que há tempos em que cada aluno se encontra com alguém mais experiente para olhar o processo dele um pouco mais particularmente, olhar as qualidades e dificuldades que ele tem, as perspectivas de futuro, a orientação profissional, se está mais, por exemplo, no ensino médio, o projeto de vida. Então, a escola pode trabalhar esses vários pilares de forma integrada. Currículo que tem tempos individuais fortes, tempos de grupo fortes, tempos de classe fortes e tempos de mentoria fortes. Esse também é um outro híbrido, uma mescla que vai além do presencial e do online. Eu acho que mescla bem a questão da metodologia que nós vamos escolher de acordo com a realidade que nós temos. E aí nós temos algumas questões bem ligadas justamente a essa metodologia e a presença de tecnologia nessa metodologia. O professor Fabiano trouxe aqui para a gente, por exemplo, como avaliar até que ponto o problema está na metodologia ou no interesse
e engajamento do aluno, não é? Então, assim, até que ponto é uma coisa ou outra, de repente, uma coisa provoca a outra? Fabiano, tudo está interligado, mas realmente a gente tem que ir checando. Você faz uma proposta, primeiro o professor, ele tem um lado que ele tem que ser um lado de saber motivar o aluno, dizer, tem professores, assim, eu lembro que me traziam áreas que eu era professor de química, e eu dizia, puxa, não tenho nada a ver com a química, mas eles eram tão envolventes, eles faziam da química, estava tão ligada à vida, e davam exemplos, e mostravam, que você terminava dizendo, que legal, vou atrás. Então, tem um lado, como é que eu sei se a metodologia envolve? Primeiro tem um lado seu, você está envolvido, você está trazendo, assim, essa realidade próxima do estudante, você está sabendo, entre aspas, promover, dizendo, caramba, isto aqui te ajuda, isto aqui vai ser legal para você por isso. Você está estudando matemática, mas não para passar no Enem, você está estudando porque você aplica isso no dia a dia. Então, vou te mostrar a quantidade de situações em que você está resolvendo problemas matemáticos e pronto, você parte das situações, desses problemas. Aí o aluno diz, caramba, então é legal, mesmo que eu tenha uma calculadora, mas às vezes saber se num troco estou sendo enganado ou se nos juros que me cobram por um financiamento, se são justos ou não, ou estou sendo explorado. Isso é bem legal, que eu tenha essa noção de que estou usando conceitos matemáticos. Então, quando você mostra que há essa relação com a vida, o estudante normalmente presta mais atenção, diz, caramba, isto me interessa. Segundo, você checa se essa metodologia, essa proposta chegou ao aluno. Tem alunos que estão já dentro, são rápidos, captam logo. Tem alunos que são mais devagar, tem algumas lacunas, tem dificuldades, tem um estilo mais inibido. Então você tem que checar, perguntar. Você pelo menos pergunta, assim, se estamos ao vivo assim, você pode perguntar, olha gente, tá legal, tá acompanhando, quem tem alguma dúvida, mas você pode também criar um formulário rápido no Google, e fazer 2 ou 3 perguntas sobre aquilo que você propôs, o que vocês entenderam, não entenderam, alguma sugestão, e os alunos respondem rapidamente, você mostra para eles os resultados, e aí você tem uma noção do envolvimento, um feedback imediato. Você não avalia a tua aula só daqui a 2 meses numa prova, você avalia naquele momento. Isso é importante para quê? Para calibrar, para de repente mudar, para uma aula que você achava que ia dar só num período, você diz, não, vou ter que voltar a ela porque ficou muito mal entendido o que se esperava, os alunos não conseguiram entender a proposta, e você volta, porque é preferível você trabalhar menos conceitos de uma vez do que ir passando rapidamente por eles se eles não entenderam. Então, há uma avaliação que depende, que precisa ser feita um pouco da nossa proposta, avaliação do interesse deles, avaliação até onde eles estão percebendo que aquilo é útil, das questões que eles têm ao final. Nós nunca conseguimos atingir a todos 100%, sempre há alguma falha, sempre há algo que se perde, isso aí, seja, mesmo que você seja um bom docente, com estratégias, você sabe também que lidamos com situações bem diferentes de alunos. Tem alunos que têm deficiências também, precisam de mais tempo, precisam trabalhar mais especificamente, e aí vocês que trabalham com alunos que têm deficiências físicas, mentais, visuais, auditivas e outras, você sabe que cada uma é complicada, e nós muitas vezes não fomos preparados assim,
como lidar com isso. Para algumas deficiências, sei lá, você precisa de assim, tratar com roteiros assim muito bem, passo a passo, passo 1, passo 2, algumas pessoas que têm autismo, por exemplo, para que eles se sintam seguros nisso aí. Se você dá uma coisa muito aberta, talvez eles se perdem. Então temos que trabalhar, e essa é uma grande desafio para nós, de pesquisar um pouco como atender a alunos que têm dificuldades diferentes. E não é fácil. Educar nunca foi fácil, e hoje, com tantas possibilidades, de um lado temos a tecnologia que nos apoia, mas temos também situações que tem que atender que são muito diferentes. E a gente pesquisa, a gente pergunta. Se você tem dúvida como atender a uma pessoa que tem autismo, você pesquisa, tem na internet, tem vídeos no YouTube de pessoas que te dizem como tratar, como trabalhar matemática, como você desenvolve isso aí. Tem alguns grupos de pesquisa, como o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são as duas, tem grupos de pesquisa sobre inclusão, que eles trabalham as tecnologias como apoio às diversas deficiências. Estão lá, tem blogs, tem vídeos. Então a gente tem que ir atrás quando tem alguma situação dessas, para não ficar paralisado e dizer, não sei lidar. Busca um apoio para tentar ajudar esse aluno na sua especificidade. Eu acho que o senhor tocou em 2 pontos importantes aqui. Uma é a questão da avaliação, que a Elizabeth estava colocando essa preocupação justamente com como avaliar nesse modelo híbrido, que às vezes o professor está muito acostumado com a forma de avaliação na sua escola, e aí, de repente, nesse modelo híbrido, ele meio que perde o chão, ele precisa de outros modelos, outras formas, não é? E aí o senhor trouxe a fala de projetos, de acompanhar e não esperar o final, né, mas o percurso. E a questão... Criar rubricas que são para ver o grau de domínio. Aí pode ser desde o Google Formulários ou vários aplicativos e rubrics e outros que te ajudam a desenhar já isso online. Então você faz, mas não só criar, e depois você, desde o começo que você vai postar um projeto, explicar como isso vai ser avaliado, para que eles olhem, assim, eles entendam que você está avaliando, não no sentido só de estar preocupado com a avaliação em si, mas porque isso vai ajudar a perceber esse grau de domínio que ele tem, para que o aluno tenha uma espécie de espelho, assim, claro, de onde ele está. O importante na avaliação é saber onde eu estou, onde estava antes, até onde avancei, que questões ainda preciso resolver melhor para poder avançar, ajudar para aprender, não para punir. Perfeito, professor. Eu estou olhando aqui, a professora Keila preocupada com essa jornada exaustiva de trabalho, alunos remotos e alunos híbridos. Acho que ela quis dizer alunos em casa e alunos presenciais, então online e presencial, esse modelo HyFlex que nós havíamos falado, e assim até algumas questões que já foram colocadas aqui, que ela uma das questões que eu tenho visto que o professor mencionou antes, um pouquinho, algumas falas atrás, é justamente a questão de atividades que você possa propiciar para que os dois façam assincronamente, ou seja, manda para casa, sala de aula invertida, manda o texto, já manda uma atividade, aproveita esse momento na sala para fazer essa correção. Olha como quem está em casa fez, olha como quem está na sala fez. Se tiver uma plataforma, um Google Forms, alguma outra plataforma que você possa projetar essas questões para que você possa corrigir, conferir, tirar dúvida, assim como eu chamo de aluno monitor, o professor chamou de outra forma, esse aluno monitor, que é o aluno que fica online, não, professor?
E nós temos aqui, tem algumas escolas que já estão implantando, tem muita gente do Colégio de São Francisco aqui, o CESFA já tem esse projeto do aluno monitor, que é o aluno que fica cuidando, ajudando os que estão em casa também, nas questões, na dúvida, é o líder normalmente que faz isso, não é? Isso tem ajudado, né, professor? São dicas que a gente pode dar para reduzir, porque são dois universos diferentes, né? Dá trabalho, exaustão, é um período bastante desafiador para o professor, então é normal que você se sinta um pouco esgotados, também alguns estudantes também se sentem um pouquinho também cansados, porque nem todos estão escolhendo esse modelo porque queriam, porque acham melhor, mas a gente está, o que eu digo assim para vocês, não se cobrem além do que vocês podem oferecer. Quer dizer, nós falamos de personalizar. Se você vai personalizar, significa você teria que conhecer cada aluno, seu percurso. Às vezes você tem muitos alunos, não consegue personalizar como você gostaria. Tenta acompanhar até onde der. E você não precisa fazer um ato heróico, você vai sendo, dizer, honestamente, eu estou tentando dar conta, responder ao aluno, acompanhar. Às vezes você mostra também, não consigo, às vezes o aluno quer uma resposta imediata, manda no WhatsApp, quer que 2 segundos depois você responda. Você está ocupado com uma turma, você tem que gerenciar várias situações. Enquanto eu estou aqui, eu estou recebendo mensagens, eu olho aqui, vejo que tem mensagens me cobrando coisas no WhatsApp. Não dá, espere um pouco, depois eu vou dizer, olha, eu estava num evento, por isso que eu não te respondi, e depois quando terminar, eu vou lá e respondo. E a mesma coisa tem que dizer para o aluno, às vezes eu não consigo te responder na rapidez que você gostaria, porque eu tenho que atender várias situações, e isso faz parte do equilíbrio, de manter também nosso equilíbrio mental, emocional, lidar com essa situação ampla e nova, de trabalhar com sala de aula presencial e online. Fazemos o melhor, às vezes tem microfonia, às vezes cai o sistema, às vezes é normal. Tem escolas que têm uma boa tecnologia, eu vi aqui algumas escolas de classe média de São Paulo, eles têm microfone que capta bem o som da classe, eles colocam depois uma tela grande, uma televisão lá na sala em que o professor vê os alunos que estão em casa, enfim, eles reduzem o ruído assim de quando é em tempo real, que às vezes dá microfonia, eles têm, mas tem escolas que isso aí está muito longe, eles fazem um síncrono precário, porque é a realidade deles e acabou. Então, quanto menos tecnologia você tem, tenta fazer uma coisa mais assíncrona, quer dizer, o aluno faça algum tipo de pesquisa e tal, e só quando vai no presencial que você possa interagir mais com ele, e é o que é possível fazer. Nós, nem todas vocês nas escolas vão poder fazer coisas extremamente arrojadas pelas circunstâncias, mas podem ser criativas. Não fiquem só explicando o tempo todo. Isso aí é o básico. Acho que vem na fala o WhatsApp e outras ferramentas que a gente não utilizava e passou a utilizar, não é? São o que, em muitos aspectos, a única forma de comunicação que o aluno tem conosco. Eu sei que uma das mensagens no seu WhatsApp é sobre o seu compromisso às 11 horas, então eu já vou acelerar um pouquinho aqui. Vou pedir a alguém da minha equipe, por favor, que coloque um dos nossos e-mails aqui abaixo, para que a gente possa pegar outras questões que não dá tempo de o professor responder agora, e eu mesmo me encarrego de lhe encaminhar, tá, professora? Faça um print, uma juntada das perguntas, das questões dos professores, e lhe encaminho, e aí, claro, em uma próxima oportunidade também a gente volta a discutir. Eu quero trazer um tema aqui para fechar, para finalizar, que eu acredito que seja do interesse tanto de básico, escola básica, quanto do ensino superior, que é como que a gente
A gente até estudou um texto, professor, que chamava O Legado da Pandemia. O texto era para o ensino superior, mas ele traz elementos que são para a educação básica também. Então, assim, o que nós vamos ter? Quais são os elementos que o senhor vislumbra que a pandemia vai deixar de legado para a educação básica e superior, que eu acho que é onde o professor deve focar mais os seus esforços também? O que você vislumbra, assim, de elementos que a gente precisa buscar? Olha, a pandemia tem primeiro um legado que está muito assim, muito além da educação formal, que é a importância de valorizar a vida, o encontro, as pessoas, a fragilidade, assim, o cuidado com as pessoas, o cuidado com o meio ambiente, tudo isso que já temos toda uma grande trajetória, mas que a gente às vezes ficava olhando. Boa parte desse processo aí que foi tão rápido e intenso no mundo inteiro, ele está associado a uma série de falta de cuidados com o mundo. Então, na verdade, a primeira consequência é cuidar da saúde, da alimentação, cuidar um do outro, aprender a dialogar e a não ficar cada um dentro do seu universo, um pouco da visão de mundo um pouco fechada, aprender a dialogar e abrir muros. Quando falamos de híbrido, é também misturar pessoas que não aprendam que não se comunicam de uma forma tão agressiva, parar com a agressividade na boa parte da nossa comunicação e educar assim, na nossa as crianças, os jovens, para que eles sejam um pouco mais tolerantes, compreensivos, mais abertos, que se comuniquem assim, que saiam um pouco dos seus condomínios mentais, por isso aprender mais juntos. Então teremos uma escola que será mais flexível, mais aberta, os professores podem interagir mais entre si. No digital nós vimos nesse período que podemos marcar reuniões mais rápidas, estávamos sempre acostumados às reuniões físicas, que nem sempre conseguíamos ir porque temos compromissos, podemos marcar reuniões mais curtas online e encontrar-nos para planejar, para acompanhar, para trocar experiências. Então, as escolas que aprendem juntos. O que vai mudar também, que o estudante ele não vai querer ficar passivamente ouvindo um professor. Pense no ensino superior, ele vai dizer, para ter uma aula com um professor no PowerPoint, eu não preciso ir para a faculdade. Para a faculdade, para isso posso ficar em casa e o professor grava uma aula e eu assisto quando eu quero. Então, se eu vou para a aula, tem que acontecer lá um evento assim que eu tenha alguma descoberta, que eu diga, caramba, valeu a pena. Ou porque tenho laboratório de experiências, ou porque desenvolvo um projeto muito legal, tenho contato com pessoas a partir dessas discussões, ou porque o envolvimento com todos pode ser muito rico, mas no fundo porque estamos desenhando soluções muito, muito interessantes. Então, o presencial vai sair revalorizado com essa ideia de que a presença tem que ser para algo muito importante, senão podemos fazer muitas destas soluções também no online. Estarmos aqui nessas fotos 3x4 não é igual do que se estivéssemos aí em Palmas todos juntos, mas é uma coisa mais barata, rápida e que nos permite discutir, nos permite conversar, trocar ideias. Então, o resultado do ponto de vista da discussão não muda muito pelo fato de ser feita online ou presencial, mas a experimentação, por exemplo, no laboratório
tendo alguém ao lado, um especialista, é bastante diferente de fazê-la online ou fazê-la no laboratório físico. Então, tem experiências que nós temos que fazer no online. Então, fazer essa combinação de uma forma saudável daqui para frente, não há dúvida. E na educação básica, a gente tem que se encontrar mesmo. A escola tem um espaço de encontro de crianças, não é, mas ao encontrar-se, há momentos em que você vai juntar o presencial, estar lá, e com o acesso a um aplicativo, um Kahoot, um Padlet, o que for, ok, você vai gravar um vídeo, mas está na escola, estamos juntos, mas é um juntos que mistura tudo. Então, é uma escola muito aberta, muito viva, que depende de nós, que depende também da nossa ação. A escola não é prédio, a escola é feita por um prédio, mas são pessoas inteligentes, gestores abertos, pessoas que conversam, que envolvem os estudantes, também as famílias também que têm suas dúvidas, também que têm que ser assim, trazidos como parceiros, entendendo o projeto, que essas metodologias ativas engajam muito mais o estudante do que simplesmente uma aula expositiva, ou ajuda a aprender mais. Então, mudar a percepção que alguns pais têm do aluno que precisa só conteúdo, preparar para o Enem, senão ele vai mal. Temos que trabalhar um pouco com um equilíbrio, ter preocupação com o conteúdo, com as metodologias, com formas de avaliar de forma um pouco mais humana. Podemos dar prova, sim, mas a prova, ela é um elemento de chegada, uma espécie de síntese do percurso, e na prova você não precisa ficar pegando em questões pequenas que parece que são capciosas. Não, a prova tem que ser algo que pode ser feito com consulta. Eu sempre gostei de fazer prova com consulta, onde você aplica assim tudo aquilo que você conhece em situações, em adaptação ao real. Temos que fazer provas inteligentes, avaliações interessantes, assim, diagnósticas rápidas, processuais. No final, também algumas que são de síntese, tudo de forma inteligente, e isso aí faz sentido, usando todos os recursos que temos à mão. Enquanto o senhor coloca, eu leio aqui os comentários agradecendo a sua fala. Sempre, né, professor? Lhe ouvir é sempre muito bom, é sempre gratificante, sempre assim, a gente sai motivado, aliviado, a gente sai libertado, como eu falei anteriormente, a gente sai sempre com o coração cheio de esperança tem caminhos, tem possibilidades, a gente precisa buscar e conhecer um pouco melhor e, sobretudo, aproximar, não é? Então, professor, assim, nessa manhã de quarta-feira, eu agradeço muito, assim, agradeço a todos que estão aqui conosco. Um tempo atrás me avisaram que nós estávamos com 300 participantes, eu não sei quantos tem agora, mas isso cresce exponencialmente quando a gente disponibiliza, né? E é a possibilidade de colegas que estão passando pelas mesmas inquietações e seguranças que nós estamos passando, ouvirem também que sim, tem jeito, existem possibilidades, existe como fazer com tecnologia ou sem tecnologia. Isso é bacana demais, professor. E assim, o senhor alegra, né, a família da Uniteens de participar conosco. Eu até hoje de manhã estava conversando com o Leandro e falei, não, agosto vem você, tem o professor, que hoje ele não pode vir, então em agosto a gente continua discutindo e avançando na nossa formação. Muito obrigada, como sempre. Eu deixei meu e-mail para que as pessoas coloquem, façam perguntas que a gente não conseguiu responder aqui. O endereço do seu blog está aí, vários textos, vários textos. E, professor, acho que como um professor de sala de aula, ouvir um profissional como o senhor, um educador como o senhor, num momento assim tão desafiador, eu acho que a gente para e pensa assim, puxa, em alguns momentos a gente desacredita,
mas ouvindo o Senhor, a gente sai renovado. Então, obrigado por renovar as nossas esperanças nessa quarta-feira e nos dar ideias e abrir os nossos caminhos. Muito obrigado do fundo do coração. Obrigado a vocês. O que eu faço é compartilhar, assim, da forma mais clara e direta, o pouco que eu aprendi, o que aprendo com vocês, e trazer esperança num cenário que é difícil e que é complexo, e estamos num cenário empobrecido, e sabemos que teremos, esse é um ano também bastante complexo que nós vamos ter, mas vejamos também que isso nos traz oportunidades e que nosso papel é decisivo para contribuir para melhorar, para fazer o possível para que avancemos, para que esses estudantes não se percam, que com nossa mediação eles avancem, e que também nós, dentro desse processo, nos realizemos, nos tornemos pessoas um pouco melhores, mais humanas e equilibradas. Então é possível, é a vida que vai se vivendo em várias camadas, em várias dimensões. Tem a profissional, tem a familiar, tem a social, tem a cidadã. Então, somos pessoas que vamos tentando fazer, dentro das nossas limitações, dar nossa contribuição para que avance. Somos educadores. Educador, ele ajuda a que as pessoas percebam mais e com isso consigam agir de uma forma um pouco mais aberta, mais livre, enxergando mais. Primeiro, ajudar a enxergar mais, a avaliar e a poder depois tomar decisões e fazer coisas diferentes. Nosso papel é fundamental, vocês têm um papel decisivo, e eu os incentivo a que não desanimem no meio da quantidade também de dificuldades que tem, de salários baixos, de falta de incentivos, enfim, de rotinas, de burocracia. Não se deixem abater pelo que realmente são problemas reais, e tentem olhar assim, como é que eu posso contribuir, fazer o melhor, sem me cobrar absurdos, mas honestamente aprender, olhar e contribuir do meu jeito, com a minha personalidade, mas de uma forma firme e coerente, ir avançando. O ano passado aprendemos muito, este ano também seguiremos aprendendo. A escola não vai ser igual, porque nós já não somos iguais, somos nós que construímos a escola. Então, se nós avançamos, a escola avança também. Então, tenham um bom dia, um bom ano letivo, e nos encontramos aqui na hora que vocês quiserem. Vocês têm também meus contatos aí, o meu blog está aí no blog da USP. Eu estou torcendo pelo sucesso de cada um de vocês, para que vocês cresçam, tenham saúde, a alegria de viver, e que vocês sejam pessoas iluminadas, inspiradoras, para vocês mesmos, para os que estão ao lado de vocês e para os estudantes com os quais interagem. Um grande abraço, um bom dia para cada um de vocês. Obrigado, Arlenes, também por todo o carinho e apoio que você sempre tem comigo. Eu que agradeço, a Unitis agradece muito a todos os que estiveram conosco nesse momento, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um excelente dia a todos. Obrigado. Tchau, tchau.